Saudações em Cristo, amada igreja, queridos irmãos. Nós vamos dar início ao nosso culto, não é mesmo? Começando muito bem a semana na casa de Deus, com a família de Deus, para que juntos possamos crescer na confiança, na fé, na nossa santificação. Hoje um dia um pouco diferente, né? Temos aí as eleições municipais, que Deus esteja dirigindo essa eleição que envolve todos os municípios da nossa nação. De um modo muito particular, que Deus abençoe a cidade de Peruíbe. Que Deus manifeste a sua vontade na vida desses homens que, no findar deste dia, estarão aí nomeados e eleitos para a função pública. Que Deus assim dirija esta eleição. Amém? Vamos orar, vamos consagrar este culto para a honra e glória do nosso Deus. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais um domingo na tua presença, teu santo dia. E queremos, ó Deus, nesse dia crescer, ó Deus, na nossa santidade, crescer, ó Deus, no conhecimento pleno da tua palavra, crescer, ó Deus, na prática da tua verdade, crescer, ó Deus, na ousadia, na intrepidez de falar do teu amor, falar, ó Deus, do nosso Salvador. Por isso, santifica as nossas vidas. Venha com teu Santo Espírito iluminar, ó Deus, aclarar a nossa mente, sensibilizar o nosso coração, para que todos nós, ó Deus, nesta manhã, sejamos edificados, encorajados, santificados para a honra e glória do teu santo nome. Portanto, ó Deus, toma em tuas mãos todas as partes deste ajuntamento, deste culto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos, capítulo 8. Paulo aos Romanos, capítulo 8. Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 17. Diz assim as Escrituras Sagradas. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos louvar a Deus entoando o hino de número 10. Fiquemos em pé, amada igreja, e louvemos ao nosso Deus com esta antiga e singela canção de adoração ao Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor. Louvemos. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir.
aleluia. Ó boa terra que nos dás, enfim das bênçãos cantam já. Ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai. A glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém, que assim seja. Percebi que não foram muitos que cantaram esta música, né? Quantos aqui não conheciam esta singela canção? Só para eu ter uma ideia aqui. Até que o povo conhecia, então foi o abafamento das máscaras, né? Tá certo. Queridos, podeis assentar e abramos mais uma vez a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. E desta feita faremos a leitura de forma alternada. Mateus 7, no versículo 7 ao versículo 12. Leitura, portanto, responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e a amada igreja os versículos pares. A igreja está preparada para a leitura? Sim. Diz assim então a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém, queridos irmãos, até aqui. Apenas repetindo o versículo 11 que diz, versículo 12 que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E por quê? Simplesmente, queridos irmãos, porque esta é a vontade de Deus. É a vontade do Senhor que está registrada na lei e nos profetas. Nós possamos avaliar seriamente se aquilo que desejamos, aquilo que aguardamos, aquilo que tanto esperamos, muitas vezes está nas nossas próprias mãos em fazer estas coisas para a vida daqueles que estão à nossa volta. Vamos orar, vamos confessar as nossas mazelas, os nossos pecados, pedindo que o Senhor venha quebrantar a nossa vida nesta manhã, sensibilizando o nosso coração na medida de que Ele traz à luz, ao recôndito da nossa alma, o nosso próprio pecado. Peço ao nosso irmão Paulo Sérgio, que nos assista aqui neste sentido de nos conduzir ao Senhor com uma palavra de oração. Queridos irmãos, oremos, fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor, essa manhã de sol que nos trazes aqui para te louvar, para te adorar, para te dizer o quanto dependemos de ti, Pai. Como somos gratos porque o Senhor se coloca sempre ao nosso lado,
O Senhor não nos deixa trazer as coisas erradas ou mal feitas. Se o ouvirmos em todas essas questões, certamente vamos andar da forma correta. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia de eleição no nosso país, que aqueles que forem eleitos, vereadores e prefeitos, possam realizar uma obra humana, Senhor, para que as cidades tenham condição de dar aos seus munícipes a vida que merecem ter. Cidades como lá no norte, no Amapá, Senhor, esteja com aquele povo, minimiza suas dores, minimiza os seus problemas, para que eles possam, Senhor, lembrar de louvá-lo e adorá-lo para sempre. Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia e por esse culto que lhe faremos agora de manhã. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Vamos ficar todos mais uma vez em pé. Louvemos a Deus com a nossa mente, o nosso coração, com a nossa voz. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Senhor Deus, é bom estarmos na tua casa, Senhor, para te louvar, para te prestar culto, ó Deus. Agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui. E pedimos que o Senhor nos abençoe, nos una como pessoas, nos una como igreja, como cantamos, como acabamos de cantar, ó Pai. Que não falte essa união que vem do Teu Santo Espírito. Recebe, Senhor, nosso louvor, recebe, Senhor, nossa adoração, que possa chegar a Ti como aroma suave, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Que palavra maravilhosa, né? Nada, nada, ninguém, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nada poderá tirar a tua vida das mãos do nosso Senhor Salvador. Nós podemos, glória a Deus por isso, descansar na segurança da nossa salvação, porque não fomos nós que a conquistamos, mas foi o Senhor Jesus que conquistou a nossa redenção, quando verteu a sua preciosa vida, o seu precioso sangue, por você e por mim. Podeis assentar. Nós vamos abrir a palavra de Deus no texto da reflexão desta noite. E nesse sentido, abramos mais uma vez a Bíblia, desta feita no Salmo de número, salmo muito conhecido, hein? Muito conhecido, um salmo não muito comprido, Salmo 100, Salmo 100. Abra a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no Salmo 100.
Esta é a palavra de Deus para nós neste dia e para começarmos esta semana. Salmo 100. Muito bem, diz assim então a palavra de Deus para a nossa meditação. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que Yahvé é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, que palavra que traz ao nosso coração quietude, paz. Que salmo este que fala ao nosso coração trazendo o amor, a bondade, a misericórdia de Deus nas nossas vidas logo neste início de semana. Esse salmo não é um salmo assim, digamos assim, teologicamente, exegeticamente difícil de ser compreendido, não. Ele fala muito acerca do ser de Deus, ele fala acerca de alguns atributos de Deus, ele fala, portanto, como resposta a esses atributos, da nossa alegria em Deus. Portanto, é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Nós vamos, entre aspas, mergulhar a nossa mente e o nosso coração no ser de Deus. E não há nada melhor nesta vida do que contemplar, do que, de fato, nos aproximarmos do nosso Deus, da sua essência, do seu caráter. Nós vamos refletir sobre a verdade de todo crente, a verdade de que Deus é a nossa alegria. Repito, Deus é a tua alegria? É sobre isso que este salmo está falando. Deus é a tua alegria? Queridos, as pessoas buscam a felicidade, buscam a alegria a qualquer custo, no materialismo, na estética, não é mesmo? No consumismo, nos prazeres carnais, mas a verdade é que a alegria real, verdadeira, não reside no sentimento circunstancial. Sentimentos são passageiros. Inclusive, os sentimentos podem ser traiçoeiros. Até porque, queridos irmãos, o sentimento de alegria pode ter como origem o pecado. O sentimento de alegria pode ter como origem o orgulho, a ganância, a avareza, mas a alegria verdadeira, ela é pura em sua origem. A verdadeira alegria tem sua origem em Deus. E por isso, que de uma maneira iluminada pelo Espírito Santo, os nossos reformadores de Westminster, ao redigirem o catecismo maior, eles colocam ali como primeira pergunta qual o fim principal do homem, e eles mesmos respondem que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Irmãos, a verdadeira alegria não está no sentir, a verdadeira alegria não está no ter, mas a verdadeira alegria está no ser. E ser o quê? Ser amado por Deus. A verdadeira alegria está em ser filho de Deus. Mas como que nós podemos ser alegres, não é mesmo? Nos dias em que vivemos tantas lutas, tantas pressões, tantas tribulações, pandemia, incertezas, olhamos para o cenário político, parece-nos que
pouco otimismo nos resta. Olhamos para as questões sanitárias, ficamos ainda preocupados, vai haver segunda onda, terceira onda, como é que vai ser? A igreja vai fechar de novo, não vai fechar? Queridos irmãos, o convite do Senhor nesta manhã é para que nós depositemos todas as nossas preocupações no seu altar e trazemos cativo o nosso coração na certeza de que o Senhor, independentemente das circunstâncias, Ele é a nossa alegria. E nesse sentido eu destaco como primeiro ponto aqui, o Senhor é a nossa alegria em primeiro lugar porque o Senhor é Deus. Bom, você pode até ter pensado, mas isso eu sei, mas e aí? Queridos irmãos, o Senhor, Ele é Deus. Veja só comigo, versículo 3. Sabei que Yahvé, o Senhor, é Deus. Curioso notar que quando olhamos um pouquinho para a história de Israel, porventura, Israel não sabia que Yahvé era Deus? Sim, sabia. Quando nós olhamos um pouquinho para o contexto, digamos assim, filosófico, quando nós nos deparamos com os deístas não sabiam que Deus existe? Não confessam, aliás, que Deus existe? Sim. Mas vejam só, o salmista diz, sabei que o Senhor é Deus. Não é apenas ter uma informação sobre Deus. Esse saber aqui, na língua original, significa se capitular. Mais do que isso, este saber que Yahvé é Deus, é um convite à adoração, é o se capitular em adoração diante daquele que é Senhor. Queridos, a idolatria é uma usurpação feroz da glória do Deus vivo e verdadeiro. Idolatria, vocês sabem, é mudar a glória de Deus, do Deus criador, em semelhança das coisas criadas. Mas idolatria também é deixar de dar glórias ao Criador. Toda vez que nós deixamos de dar glórias, adorar ao Criador, nós estamos perpassando por uma conduta idólatra. Deus, Ele tem o domínio porque é Deus, porque é Senhor, Ele tem domínio e controle sobre tudo. No Salmo 145, o salmista diz, teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Queridos irmãos, lembrem quando Pedro e João foram soltos ali daquela prisão do Sinédrio? A igreja estava ali em oração, mas a igreja reconheceu que Deus continuava no controle sobre todas as coisas, mesmo em meio à perseguição, e naquela ocasião, a igreja orou, tu soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que existe, e nele há. A igreja, mesmo passando por perseguição, confessava a soberania de Deus. O salmista no Salmo 103 diz, nos céus estendeu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Por isso, sabei, Israel, sabei que o Senhor é Deus, exerce o seu governo. Meus irmãos, Deus disse a Israel lá no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o convite à nossa alma, aquiete o seu coração e saiba que o Senhor é Deus, gente. E mais, que Ele está exaltado entre as nações. O teu trono, ó Deus, diz o Salmo 45, é para todos sempre. Queridos, Deus também tem restaurado o seu domínio, o seu reino, não apenas porque Ele é Deus, mas porque Ele tem como um pastor das nossas almas, restaurado o seu domínio no nosso coração. Como Cotton Mather diz, um puritano americano, ele diz assim, é a palavra de Deus que restaura o trono e o domínio do Senhor nas almas dos homens. Deus, queridos irmãos, é o Senhor da glória. Diz o profeta Isaías, santo, santo, santo é Yahvé, Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E mesmo em meio a tanta tribulação e tanta crise,
A terra ainda está, quando nós contemplamos as obras das mãos de Deus, a terra é cheia da sua glória. Bendito então para sempre o seu glorioso nome. Deus diz aos homens, queridos irmãos, Isaías 48, a minha glória, portanto, não a dou a outro. Primeiro ponto então, queridos irmãos, é que nós temos que saber que o Senhor é Deus. E este saber não é ter informação, mas é adorar. Adorar aquele que está no controle e domínio de todas as coisas. Segunda lição para nós é, aliás, nós estamos refletindo nesta manhã, o fato de Deus ser a nossa alegria. E Deus é, de fato, a nossa alegria, porque em segundo lugar, Ele é o nosso Pai. Louvado seja o Senhor. Deus, esse Deus soberano, majestoso, que habita em alto, sublime trono, que em sua mente Ele é inacessível a nós, em face à sua infinitude, à sua eternidade. E curioso que, por outro lado, em seu amor, Ele é totalmente acessível a nós, porque Ele se revela como nosso Pai. E, queridos irmãos, o Pai que nos criou e que nos escolheu para si. Quantas pessoas são pais, colocam filhos no mundo, filhos biológicos, mas não exercem a sua paternidade? Você não é mera criação de Deus. Você não é uma mera criação daquele que detém o controle sobre todas as coisas. Você é filho. Se você está em Cristo Jesus, é filho muito amado. Vejam comigo, versículo 3 diz assim: foi Ele quem nos fez e dele somos. Queridos irmãos, definitivamente nós não acreditamos em evolução. Porque se a doutrina ou a teoria da evolução fosse real, isso excluiria totalmente a paternidade de Deus. Deus nos criou e nos tomou para si. Nós não acreditamos no acaso. Sabemos, portanto, de onde viemos. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui. E nós sabemos, amados, para onde iremos. Sabemos quem somos. Sabemos quem nos fez e a quem pertencemos. Por isso a palavra de Deus diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez com medo, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual nos achegamos a Deus e falamos e o chamamos e o buscamos como nosso Pai. Ah, queridos irmãos, Deus diz as Escrituras Sagradas, você pode gostar ou não da predestinação, isso pode abalar ou não a sua racionalidade, mas o fato, independentemente de arminianos, independentemente de calvinista, o que a Bíblia diz é que Deus nos predestinou para Ele, para adoção de filhos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos criou e dele somos. Esse Deus que exerce a sua paternidade sobre você, que cuida de você. Veja só no versículo 3, somos o seu povo e rebanho do seu cuidado, rebanho do seu pastoreio. Queridos, Deus não nos salvou apenas, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem pastoreia a nossa alma. Não cremos apenas na salvação. Tem gente que limita a vida com Deus em salvação. Nós não cremos apenas na salvação, queridos irmãos. Nós cremos que o Deus que nos salvou em Cristo Jesus, Ele conduz as nossas vidas, porque Ele é o nosso Pai. Como nós precisamos dessa palavra, irmãos. Nós vivemos, eu confesso, dias difíceis. Dias de tensões, todo mundo nervoso, todo mundo inquieto com esta crise, com esta pandemia. Nós precisamos trazer cativo a nossa mente, num salmo, por exemplo, como este, e entender que Deus é a nossa alegria, porque se assim não fizermos, nós sucumbiremos a nós mesmos.
Somos o seu povo. Fomos comprados em Cristo Jesus para isso. E somos filhos que Ele cuida. Queridos, Jesus disse que estaria com você todos os dias, até a glória eterna. Olha só que palavra preciosa, diz no Salmo 68, que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Salmo 103 diz assim: como um pai que se compadece de seus filhos, assim Yahvé. E curioso que o que está escrito lá no texto é Yahvé, não é Elohim, é Yahvé. Yahvé se compadece de você que o teme. Terceira lição para a nossa reflexão nesta manhã, e nós estamos aqui neste exercício espiritual, tentando nos desembaraçar de todo o peso que tenazmente nos assedia, trazendo cativa a nossa mente e o nosso coração, entendendo que Deus é a nossa alegria. E a terceira lição é que Deus é a tua alegria, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Sim, porque Ele é Deus, não é verdade? Porque Ele é Pai, não é verdade? Mas em terceiro lugar, segura essa aqui. Deus é a tua alegria porque Ele é bom. Meus irmãos, não existe bondade originada em si mesmo, ou em si mesma. A bondade que os homens exercitam, tem como origem, elas são derivadas dessas generosidades e bondades de Deus. Porque o próprio homem fora criado à imagem e semelhança de um Deus bom. Portanto, quando os homens exercem um ato de bondade, de solicitude, de solidariedade, eles não exercem nada mais, nada menos do que um reflexo. É verdade que ainda por conta do pecado, um reflexo de um espelho embaçado da face de Deus. Mas a verdade é que Deus é bom. Porque Deus é bom, Deus é a nossa alegria porque Deus é bom. Queridos, seus filhos, nós experimentamos sim a sua bondade. O próprio apóstolo Pedro diz assim, olha, se você caminha com Cristo, ele diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, se você caminha com Cristo, você tem a experiência sim, de que Deus é bondoso. Quem caminha com Cristo tem a experiência, diz o apóstolo Pedro, que Deus é bom. Meus irmãos, meus amados irmãos, sua bondade, a bondade de Deus é quem nos conduz até Ele. Queridos, vocês já pararam para perceber que nós jamais buscaríamos a Deus? Pois é, porque a Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, é a sua bondade que nos atrai a Ele, nós homens pecadores, e os olhos do Senhor são bons. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor é assaz benigno. Queridos irmãos, eu escolhi este texto nesta manhã porque eu precisava parar um pouco a minha vida, junto com a família que eu amo, a família da fé, e juntos saborearmos Deus, na sua essência, no seu caráter. Nós estamos carentes, irmãos, de fazer isso. Deus é bom, seus olhos são bons, sua bondade é derramada sobre você. Olha só o que o salmista Davi diz no Salmo 23, bondade e misericórdia, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida. E queridos, Deus tem sempre o melhor para você, para nós. É verdade que há coisas que nós não entendemos nesta vida, há propósitos do Senhor que estão ocultos nele, e pela fé nós cremos que Ele é bom, e que todas as coisas cooperam, ainda que eu não entenda todas as coisas, cooperam para o meu bem, e o bem daqueles que amam a Deus. Mas a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus disse, ora, se vós que sois maus,
o oposto do bom, o oposto do bem. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus é bom. Deus é bom, como alguém já disse. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Isso não exclui as lutas, isso não exclui a perplexidade, isso não exclui o sofrimento, mas nós sabemos a origem do sofrimento, nós sabemos a origem do caos. A origem está na queda, a origem está na rebelião do homem, a origem está na culpa do pecado que nos foi imputada mediante o pacto das obras que Deus fez com os nossos primeiros pais. Mas louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele toma sobre si as nossas culpas, e por conta do pacto, um outro pacto agora, um pacto entre Pai e o Filho, o Senhor Jesus, cumprindo este pacto, o pacto da redenção, toma sobre si as nossas mazelas, as nossas culpas. Portanto, nós sabemos a origem do sofrimento, mas nós também sabemos a origem e o destino da glória, porque a origem da glória é Deus, e o destino da glória somos nós, co-herdeiros de Deus com Cristo, desfrutando da glória de um Deus bom. Anime o seu coração nesta promessa, anime o seu coração neste vaticínio, que é reflexo da herança de Deus com você. Quarto lugar, queridos, Deus é a nossa alegria, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, versículo 5 diz, porque a sua misericórdia, louvado seja Deus. Olha para a tua vida, olha para a tua vida, para os teus sentimentos, olha para a tua semana, a semana que passou. O que você merecia de Deus? E nesta manhã, iniciando mais uma semana, vem o Senhor, em sua palavra, não por conta do pastor, mas em sua palavra, no seu santo dia, no dia de expectativa, Ele diz que há misericórdia para você, pecador. E sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus sobre os seus filhos não tem fim, dura para sempre. Sua misericórdia garante, queridos irmãos, não apenas a nossa relação com Ele, mas a misericórdia de Deus garante a sobrevivência humana. Queridos irmãos, só existe mundo até hoje, não por conta das questões ecológicas, os tratados, o Tratado de Paris, outros tratados aí que visam o meio ambiente, não quero entrar no mérito, muito menos no ambiente político dessas discussões, mas a verdade suprema é que só existe vida ainda na terra, porque Deus é quem, por conta da sua misericórdia, garante a sobrevivência. Atos 17 diz assim, Deus mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E sabe o que? Sabe o que mais? Misericórdia pressupõe alguma coisa antes. O que misericórdia pressupõe? Vai, me ajuda aí, vai. Se há o exercício da misericórdia, o que veio antes? Veio o dolo, veio a falha. Queridos irmãos, misericórdia pressupõe pecado. E por conta da sua misericórdia, Deus diz em sua palavra, Salmo 103, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Sua misericórdia nos poupa, e nos poupa não das consequências do pecado, põe essa nota de rodapé aí, não é isso, mas a sua misericórdia nos poupa da morte eterna. E por isso, consciente disso, de que a misericórdia do Senhor que poupa a alma do crente, o profeta Jeremias disse, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E consumidos por quem? Pela crise sanitária? Pela crise entre as nações? Pelos dissabores, quirelas, cismas políticos?
Pela crise financeira? Não. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos por Ele, pela sua santa justiça, santa ira. Sua misericórdia, então, motiva o seu próprio perdão. E em seu perdão, a Bíblia diz que quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Ah, meus irmãos, o que dizer da misericórdia de Deus, senão que foi por meio dela que Deus nos salvou em Cristo Jesus. E pensando nisto, o apóstolo Paulo escreve a um líder, a um colega de ministério, a um companheiro na caminhada do Evangelho, Tito, e ele escreve na sua carta, Tito, no capítulo 3, versículo 5, que não foi por obras de justiça praticadas por mim e por você, que fomos salvos, que fomos escolhidos, que fomos santificados, que fomos justificados, não, mas segundo, diz a Bíblia, sua misericórdia. Segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Ah, queridos, e essa misericórdia não tem fim, dura para sempre. A misericórdia do Senhor, diz a Bíblia, é de eternidade, eternidade sobre os que o temem. Diz a Bíblia, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O fato de você despertar, o fato de você estar aqui hoje é testemunho da bondade, da misericórdia sobre a tua vida. Quero encerrar, queridos irmãos. Estamos tratando sobre a alegria do crente. E a alegria do crente é Deus. Portanto, Deus é a nossa alegria. E em último lugar, Deus é a tua alegria, meu irmão, minha irmã, porque Deus é fiel. Quem é fiel neste mundo? Quem é perfeito neste mundo? Quem é digno de toda a confiança, que jamais falhará, jamais te decepcionará? Ponha a tua fé no líder da igreja, ponha seu infantil, sua infantil. Ponha, você vai ver onde vai parar a tua fé. Se você colocar a tua fé em homens, em presbíteros, em pastores, em referências eclesiásticas, você caminhará para a hipocrisia. Você viverá uma vida hipócrita, religiosa, pois você depositou a sua confiança em homens falhos, e a Bíblia diz, olha, infeliz, bobo, tolo, miserável homem, que deposita a sua confiança, achando que o outro é perfeito, achando que o outro vai te assistir, achando que o outro jamais vai te decepcionar, ou até produzir lágrimas nos teus olhos. A Bíblia diz, você é um ingênuo. E cuidado que você pode vir a ser um hipócrita, porque você deixará de amar a Deus, justificando a sua falta de amor na culpa do teu irmão, na culpa do próximo, na culpa da esposa, na culpa do marido, na culpa de sei lá do que for, mas você vai arrumar um culpado. Deus é fiel e somente Ele. Ponha isso na tua vida. Versículo 5 diz, de geração em geração, coisa linda é essa, de geração em geração, Deus é fiel. Deus foi fiel na geração dos meus avós, Deus foi fiel na geração dos meus pais, Deus está sendo fiel na minha geração, Deus continuará sendo fiel na geração dos meus filhos, porque de geração em geração, a sua fidelidade permanece. Deus é fiel quando Ele nos corrige, queridos. Sim, tem crente que não gosta de ser exortado, tem crente que não gosta de ouvir a verdade, tem crente que não gosta de ser confrontado com a verdade, então você é um orgulhoso. Sabe por quê? Porque o Deus que é fiel, Ele te corrige. A Bíblia diz,
Então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Mesmo quando Deus nos corrige, Ele continua sendo bom, e Ele nos corrige porque Ele é fiel. Queridos irmãos, Deus é fiel aos infiéis, a nós, infiéis. Olhe para a tua fidelidade a Deus, meu irmão, minha irmã. Olhe para a tua, seja sincero. Olhe para a tua fidelidade a Deus. Olhe para o que late, a qualidade do teu amor a Deus. Olha para a qualidade da tua adoração a Deus. Olha para a qualidade do teu serviço a Deus. Sabe qual é a resposta? Vergonha. Mas ainda assim, diz a Bíblia Sagrada, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Diz a Bíblia, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele falado, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo Ele falado, não o cumprirá? Deus é fiel em cumprir aquilo que Ele promete. Por isso o autor aos Hebreus diz, guardemos, mas não guardemos de qualquer jeito, guardemos firmes a confissão da esperança. E a confissão da esperança é a volta de Jesus, é o retorno e a consumação do reino de Deus. Guarde firme esta esperança sem vacilar, e você pode e deve guardar firme. Sabe por quê? Diz o texto, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel em sua recompensa. Deus é tão bom que Ele nos recompensa. Pode um negócio desse? A bondade de Deus nos deixa assim, sem graça. E não é à toa que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Mas eu não sinto o amor de Deus. Eu não me constranjo. O problema não está em Deus. O problema está no seu coração, que está longe de Deus. Porque Deus permanece fiel aos infiéis, e Ele, em sua fidelidade, nos recompensa. Porque a Bíblia diz, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo, muito certo, de que aquele que é poderoso, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Queridos irmãos, Deus é fiel em sua aliança. Deus entrou num pacto conosco e nada pode anular este pacto de amor, o pacto da graça. Portanto, eu quero concluir. A conclusão desta reflexão é a seguinte: alegre-se no Senhor. A conclusão, a palavra de Deus para nós hoje: alegre-se no Senhor, porque todas as terras se alegrarão grandemente no Senhor. Diz lá, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O salmista profeticamente aqui diz que Deus vindicará louvor do mundo inteiro para si. Todas as nações se alegrarão no Senhor, povos da terra o louvarão. E mais, sirva ao Senhor. Se Deus é a tua alegria, saia do comodismo. Saia do cristianismo fácil, do cristianismo terceirizado. Pastor, eu não posso ir na reunião de oração, não, mas eu queria deixar um pedidinho para o senhor orar. Saia dessa vida. Saia desse cristianismo de almofadas e sirva ao Senhor. Interceda pela igreja, pelos missionários, pela obra de Deus. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Este termo aqui, servir, lá na língua original, não traz dicotomia entre trabalho e adoração. Queridos irmãos, por quê? Porque uns servem e não adoram, e outros adoram e não servem. Nosso culto e ministério não pode ser frio. A nossa vida não pode ser indiferente, impassível, apática, porque Deus é a nossa alegria. Então eu pergunto, como podemos receber a paternidade de Deus, sua bondade, sua misericórdia, tudo isso que falamos, a sua fidelidade, sem que isso toque as nossas emoções?
Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor é a expressão, alegria no Senhor é a expressão de confiança, de fé. Como diz a Bíblia, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos, nos alegramos no Senhor. O apóstolo Paulo fala: alegrai-vos no Senhor, porque a mim Ele não me decepciona, Ele não me desgosta. Pedro afirma: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Queridos irmãos, eu encerro dizendo o seguinte: quanto mais você se alegrar no Senhor, mais forte você será, porque a alegria do Senhor é a tua força. E sabiamente, apoiado em Jonathan Edwards, John Piper diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. E eu vou fazer uma adaptação aqui, com a licença de John Piper. Eu diria: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais alegres nele. Gratidão e louvor é o fruto, é o modo de vida do crente. Repito, gratidão e louvor, louvor e gratidão é o modo de vida do crente. Entrai por suas portas, diz aí o versículo 4. Entrai por suas portas com gratidão, com ações de graças, e nos seus átrios, com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Queridos irmãos, se vocês não fizerem, se eu não fizermos isso agora, neste início de semana, no dia do Senhor, nós não desfrutaremos na nossa alma da alegria do Senhor. Portanto, é necessário nos apresentarmos diante dele com gratidão. Agradeça a Deus, não fique olhando para a luta, não fique olhando para os dissabores. Cante ao Senhor hinos de louvor, renda ao Senhor, bendiz o nome do teu Deus. Alegre-se no Senhor. E esta alegria é a expressão de gratidão, porque certamente grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos encerrar nosso culto a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo Salmo 100, que traz ao nosso coração, a Deus, alegria verdadeira. A alegria verdadeira é Jesus na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é o nosso Pai, que cuida, que pastoreia as nossas vidas. E tudo isso porque o Senhor exerce o teu governo sobre todas as coisas. E nós te louvamos, te bendizemos, porque por tua graça, em Cristo Jesus, nós temos acesso a ti. Nós te conhecemos. Louvado seja o teu nome, em o nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça irresistível e abundante de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, este Deus generoso, misericordioso, bondoso, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, o poder do Espírito Santo repousem sobre vós, bendita igreja, filhos de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.